Seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Esse que é o nosso programa de número 23, o último programa gravado agora no ano de 2020, em que a gente vai discutir aquilo que aconteceu de mais importante na área tributária no mês de novembro de 2020. Contando mais uma vez com a participação ilustre aqui do professor Gustavo Reis e de Aline Fagundes. Bom dia para vocês. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que estão nos acompanhando em mais esse programa. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Pois é, pessoal, chegamos ao final do ano, ritmo desacelerando, mas não pelas notícias, viu? Porque tá bem cheio. É isso mesmo, Aline. Muitas novidades importantes, muitos acontecimentos aqui que a gente vai comentar, sejam notícias, decisões judiciais, alterações na legislação, e tudo isso a gente vai trazer para você aqui com um comentário que vai permitir a você enxergar um aspecto diferente, sob um outro ângulo, aquilo que a gente vê por aí em diversos sites, em diversos portais que publicam essas informações a respeito da tributação no Brasil. E eu vou começar passando para a Aline trazer para a gente aquele giro de notícias na seção GT News. O STF iniciou e suspendeu o julgamento sobre incidência de ICMS no licenciamento de software. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação direta de inconstitucionalidade 5659, em que se discute a incidência do ICMS ou ISS sobre suporte e programas de computador software. Contudo, os ministros Luiz Fux e Nunes Marques pediram vistas ao processo, o que suspendeu o julgamento. Gustavo, tá aí uma polêmica muito boa. Já começamos falando de uma notícia que vai abalar o mundo. Se a gente falar aqui a nível de Brasil, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, tantas empresas de tecnologia desenvolvendo soluções aí para as mais diversas necessidades, elas vão ser muito impactadas por isso. Algumas que já estão tributando as suas operações como se venda mercantil fossem, elas vão ter que se adequar. E isso vai trazer, inclusive, algumas discussões aí que talvez a gente tenha que levar em conta na análise, inclusive, do custo das operações. Porque em se tratando de ICMS e ISS, normalmente as empresas pendem para pagar o imposto municipal, mas em alguns estados a gente tem redução de alíquota de ICMS justamente para competir com o ISS nessas operações. Enfim, uma polêmica que vai render muito pano para manga. É verdade, Alexandre. Eu lembro que há pouco tempo nós conversamos sobre esse assunto e nós discutimos esse entendimento do STF, que dizia que aqueles softwares de prateleira feitos para o público em geral eram tratados como compra e venda e somente aqueles customizados para o cliente seriam prestação de serviço. E nós discutíamos a respeito da coerência dessa decisão ou não. Até porque a Lei Complementar 116, ao listar os serviços na sua lista anexa, traz os serviços de programação. E eu questionei, será que quando você contrata uma empresa para elaborar um software para você, você não está pagando pela programação? E o subitem 1.05 que fala do licenciamento, não seria o licenciamento de um software pronto, onde aquela empresa estaria te dando o direito de usufruir dele? Por essa visão, tudo seria serviço, seja o software customizado ou de prateleira. E poucos dias depois a gente viu essa notícia do STF. Não sei se eles ouviram nossa conversa, mas, ao meu ver, se eles mudarem o entendimento e tratarem tudo como serviço, eu acho que a coerência vai ser muito grande. E você quer ver uma outra polêmica que, à medida que você falava, eu ia lembrando. A Receita Federal já se manifestou em várias soluções de consulta COSIT, ou seja, com efeito vinculante, falando exatamente desse critério, que é o critério que o STF adotou em um julgado já de muitos anos atrás. E isso tem uma repercussão muito grande para efeito de apuração do imposto de renda e da CSLL no lucro presumido. Imagina que hoje algumas empresas que estão vendendo o licenciamento dos chamados programas de prateleira estão pagando de imposto de renda e CSLL algo ali que é equivalente ao que se paga quando se vende mercadorias. Então, imposto de renda normalmente 1,2%, CSLL 1,08%. Se essas empresas passarem a pagar como se isso fosse serviço, elas vão saltar de um IR de 1,2% para um IR de pelo menos 4,8%. E eu falo pelo menos 4,8% porque a gente ainda tem um adicional de imposto de renda
a partir de um determinado patamar de lucro, inclusive de lucro presumido. Então essas empresas elas vão ser fortemente impactadas negativamente no que diz respeito à tributação federal, mas elas podem ter uma tributação entre ICMS e ISS que se revele vantajosa. Como eu disse, vai depender do estado, porque alguns estados, como é o caso inclusive do Rio Grande do Sul, já cobram 5% de ICMS nessas operações. Enfim, uma polêmica que vai atingir muitas empresas tomadoras de serviços relacionados à tecnologia ou adquirentes de programas de computador e muitas empresas prestadoras ou produtoras desses programas. E talvez, como você falou dos tomadores, Alexandre, talvez a gente resolva aquela situação das operações de softwares de prateleira que envolvem capacitação dos funcionários para utilizar aquele software, a manutenção preventiva e progressiva daquele software que foi adquirido, que as dúvidas surgem. Se é o software de prateleira, então eu trato como compra e venda, mas como eu trato aquelas prestações de serviços relacionadas a essa aquisição? E se a aquisição for temporária, apesar de talvez em alguns casos gerar um pagamento maior de imposto de renda para essas empresas do lucro presumido, eu acho que em um cenário geral a parte positiva vai superar talvez esse incremento de tributação para essas empresas. Eu estou entendendo seu ponto de vista e concordo. É como se você estivesse dizendo o seguinte, pelo menos vai sair da discussão a questão do que é venda mercantil ou não. Tudo vai ser serviço, embora em alguns momentos o serviço possa ser classificado em um item ou em outro item. Inclusive, recentemente a gente analisou aqui uma questão relacionada à atualização de versão de programa. Se a atualização é de um programa de prateleira, hoje na visão da Receita e do STF, é uma venda mercantil. Mas com essa nova visão que está se construindo, a gente está caminhando para ter essa operação tratada como uma prestação de serviço. Alexandre, eu acho que é mais pela segurança jurídica de como vai ser tratado. Eu espero que os ministros eles resolvam decidir esse caso logo, ajuda a gente, ajuda o contribuinte, e a gente tem aí uma finalização dessa briga de ICMS ou ISS sobre essa operação, viu? Uma briga que vem se estendendo por muito tempo, Aline, e que não se justifica num país que se pretende tornar-se desenvolvido daqui a algum tempo. Em termos de tributação de atividade de tecnologia, a gente pode dizer que o Brasil está andando na contramão, porque devia ter, antes de mais nada, uma legislação que já tratasse de tudo isso e tratasse de uma maneira moderna e também estimulando a produção de tecnologia. Não esse cenário que a gente está vendo. Perfeito, Alexandre. A segunda notícia é que o Congresso derrubou o veto à desoneração da folha de 17 setores. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia, como empresas de comunicação, de tecnologia de informação, e transporte coletivo urbano, rodoviário e metroviário, construção civil e têxtil, entre outros. A gente achava, Alexandre, que a desoneração ia acabar agora em dezembro de 2020, mas parece que houve uma prorrogação para aqueles que se aproveitam dessa CPRB, não foi isso mesmo? Foi isso mesmo, Gustavo. E a gente estava acompanhando essa discussão, inclusive a gente viu o veto como uma esperança de que essa confusão ia acabar agora no final de 2020, mas o Congresso decidiu derrubar o veto e estender até 31 de dezembro de 2021 o direito dessas empresas de permanecerem sendo tributadas dessa forma. Isso vai prorrogar também as dores de cabeça, inclusive com a retenção de 3,5% para o INSS, e vai forçar a gente na próxima edição do livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios a atualizar esse ponto e ainda tratar dessas polêmicas pelo menos até o final de 2021. A Receita fiscalizará transferências pelo Pix a fim de identificar transações irregulares. A Secretaria da Receita Federal acompanhará de perto as movimentações financeiras efetuadas pelos brasileiros e pelas empresas por meio do Pix, que é o novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos instituído pelo Banco Central, que começou a operar no dia 16 de novembro. Segundo o órgão, informações sobre movimentação financeira dos contribuintes permanecem sendo importantes para dar efetividade ao cumprimento das leis tributárias. Olha, aqui a gente não vê tanta novidade pelo fato de que hoje
E já de algum tempo, a Receita Federal recebe as informações de movimentação financeira dos contribuintes em geral, porque as instituições financeiras elas entregavam a declaração e de alguns anos para cá entregam uma declaração ainda mais completa, que é a E-Financeira. E através do Pix, o que as pessoas vão continuar a fazer são transações que envolvem transferência de valores já abrangidas na obrigação das instituições financeiras de prestar informações para a Receita. O fato é o seguinte, e a gente já comenta isso de algum tempo, é que a gente está vivendo no estado que é cada vez mais um verdadeiro Big Brother fiscal, em que o fisco, os órgãos de fiscalização, seja da esfera federal ou dos estados ou municípios, cada vez mais enxergam com facilidade as transações econômicas, porque quase todas elas, de alguma maneira, passam por algum registro eletrônico, deixa algum tipo de rastro. A gente diz, inclusive, que o problema da Receita hoje não é ter informações para poder identificar irregularidades e autuar. O problema é ter pessoal capacitado para tratar esse grande volume de informações que a tecnologia oferece. E justamente por conta disso, a tendência é que programas sejam criados para fazer esse trabalho pela Receita Federal do Brasil. O E-Social, a EFDRINF já são provas disso. E a gente imagina, como a gente já comentou, que esses avanços tecnológicos proporcionem à fiscalização esse tipo de conferência de dados que, como você pontuou, Alexandre, já estão no mundo digital há muito tempo. Projeto da nova opção para pagamento de ICMS e ISS para empresas. O projeto de lei complementar 261 de 2020 permite que as empresas possam escolher o critério de reconhecimento de suas receitas à medida em que vá recebendo. Para o autor do projeto, a legislação atual do ICMS e do ISS, ao impor o regime de competência na apuração dos tributos, onera as empresas de menor porte. Aí aquela velha discussão, né, Gustavo, até que ponto uma lei complementar editada pelo Congresso Nacional pode interferir em uma questão dessa natureza relacionada a um tributo estadual e outro tributo municipal. Aquilo que a gente discutiu muito agora, por ocasião da Lei Complementar 175 de 2020, que, dentre outros aspectos, proíbe, por exemplo, os municípios de instituir hipóteses de retenção na fonte de planos de saúde, estabelece prazo de vencimento do ISS nessas operações e em outras também. Essa discussão que é uma discussão muito rica, né? É verdade. Até que ponto a lei complementar poderia atuar sem ferir o direito dos municípios de instituir e cobrar o ISS, a autonomia que eles têm. E eu lendo essa alteração que vai ocorrer na Lei Complementar 116, onde está dito ali no artigo 7º-A que vai ser criado que o contribuinte ele pode recolher pelo regime de caixa ou pela competência, até que ponto isso não deveria acontecer também para retenção na fonte, já que a gente tem para retenção às vezes o fato gerador sendo a prestação do serviço, às vezes a emissão da nota e às vezes o pagamento. Então eu creio que essa mudança ela é positiva nesse sentido, porque, como você bem pontuou, nos leva a ver não somente o que está dito aqui, mas ter uma análise crítica com relação a outras mudanças favoráveis e benéficas que podem acontecer. E tem mais dois aspectos que a gente tem que lembrar. Quem é hoje do Simples Nacional recolhe tributos federais, mais o ICMS ou mais o ISS, ou mais os dois, já tem direito de optar pelo regime de caixa ou de competência a cada início de ano. Mas esse projeto aqui eu vejo que ele vai contemplar principalmente empresas do lucro presumido, porque essas empresas têm o direito de optar para efeito do IR e das contribuições pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Agora olha a dificuldade, imagina um contador que assessora uma empresa prestadora de serviço e essa empresa é do lucro presumido. Para efeito dos 4 tributos federais, os principais, o regime é o de caixa ou de competência, a opção do contribuinte. Mas para efeito do ISS é aquilo que o município estabelece. Então imagina na apuração dos tributos considerar uma base como receita para efeito de PIS e COFINS, por exemplo, e outra base para efeito de cálculo do ISS. A dificuldade é muito grande. Então o cerne do projeto é acabar com essa dicotomia, facilitar a apuração dos tributos, principalmente por empresas que estão nesse perfil, mas a gente tem que levar em conta que isso envolve uma discussão, como o Gustavo bem pontuou, relacionada à autonomia dos municípios. No nosso entendimento, é salutar
Agora a gente não sabe se alguém vai suscitar questionamento, algum município, algum estado vai questionar judicialmente que a sua autonomia foi violada, foi ferida. CNJ e Receita Federal fazem parceria por soluções para o contencioso tributário. O Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal vão realizar juntos uma pesquisa sobre o contencioso tributário nas esferas administrativa e judicial. A expectativa do presidente do CNJ, o ministro Luiz Fux, com o acordo é estimular a criação de um contencioso tributário administrativo com força de coisa julgada e traçar um processo tributário judicial com seus institutos próprios, para evitar que a Fazenda Pública seja o maior litigante no Brasil. Aqui, Aline, mais uma notícia muito interessante. Por quê? Porque o governo, ou os governos, se a gente for considerar União, estados e municípios, eles são os grandes litigantes em processo judicial atualmente. Se a gente vai na Justiça Federal, por exemplo, a maioria das ações tramitando se refere à execução fiscal. Então, desafogar o judiciário dessas ações vai permitir que os servidores do judiciário se dediquem a julgar de uma maneira mais rápida outros processos. Agora, tem um outro aspecto importante aqui. Alguns passos nessa direção já foram dados, inclusive um passo importante foi dado em 2019 com a edição da Lei da Liberdade Econômica, porque ela alterou o artigo 19 da Lei 10.522 e por esse artigo lá da lei, até um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional ou da Advocacia Geral da União pode autorizar o Judiciário a encerrar processos que envolvam matéria tributária já pacificada. E isso pode desafogar muito também o Judiciário. Por exemplo, se a gente pega a questão aí da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, que a gente não pode passar um GTcast sem falar a respeito disso, a gente pode tomar esse exemplo para dizer o quê? Que uma súmula da AGU, da PGFN, poderia acabar com essa discussão e desafogar o judiciário de tantos processos que se estão tramitando hoje praticamente sem nenhum sentido, porque a questão já está quase sepultada lá no âmbito do STF. Então, esse tipo de medida que eu espero que o CNJ e a Receita Federal discutam a fim de liberar o judiciário para cuidar de outras demandas que acabam ficando lentas em função desse excesso de demandas na área tributária. Vamos para a próxima sessão, agora é lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de novembro de 2020. A primeira norma é a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. Essa norma prorrogou até 31/12/2021 a opção pela CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Olha, Aline, apesar de parecer que estamos atrasados no tempo falando de uma lei lá de julho de 2020, já que a proposta desse programa é falar daquilo que aconteceu em novembro, não é exatamente isso, e eu vou explicar. A lei número 14.020, ela de 6 de julho de 2020, ela foi publicada no dia 7 de julho com vetos presidenciais relacionados à opção pela CPRB. Contudo, os vetos eles demoraram muito de serem analisados e foram analisados só agora em novembro. Então, com a derrubada do veto, os textos daqueles artigos que tinham sido vetados só foram incluídos agora em novembro, apesar da lei ser lá de julho de 2020. Então, a opção pela CPRB ela continua, desde julho de 2020 e foi prorrogada inclusive até 31/12 de 2021, como já havíamos comentado na seção de notícias desse programa. A outra norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1.990, de 18 de novembro de 2020. Essa norma ela dispõe sobre a declaração do Imposto sobre a Renda retido na fonte, a DIRF. Olha, Alexandre, a grande novidade aqui é que, diferente do que a Receita Federal do Brasil fazia nos anos anteriores, em que ela publicava uma norma regulamentadora específica referente a cada ano calendário, com essa nova IN, ela vai valer para todas as DIRFs a partir de 2020. Então, se tiver alguma alteração para ser feita, será feita através dessa IN, nessa própria norma. E olha, Aline, eu posso dizer, finalmente a Receita Federal percebeu isso. Por quê? Porque todo ano a gente pegava a instrução normativa que saía normalmente em outubro, novembro, e a gente comparava com a IN do ano anterior para ver o que tinha mudado. E nos últimos anos praticamente nada mudava.
Então já era tempo de a Receita partir para essa solução que é mais inteligente. O único destaque que eu quero dar aqui é para que aqueles que são responsáveis pela apresentação da DIF ficarem atentos ao prazo de entrega. Continua sendo até o último dia útil de fevereiro do ano seguinte, mas em 2021 esse dia vai ser no dia 26 de fevereiro. Coincidentemente, 27 é um sábado, 28 domingo. Então, o prazo é antecipado para sexta-feira, dia 26. A próxima norma é a Portaria Conjunta número 82, de 10 de novembro de 2020, da Secretaria de Previdência e Trabalho e Receita Federal. Essa portaria ela aprovou a versão S1.0 do layout e do manual de orientação do E-Social. Ô Aline, esse S é de simplificação? Eu acho que sim, viu? Porque todo dia sai uma notícia de E-Social, FD Reinf, e eu não sei até que ponto esse S realmente representa uma simplificação. É tão confuso o E-Social FD Reinf, são tantas mudanças que têm acontecido todo dia, que eu realmente não sei até que ponto são realmente simplificações. Mas vamos ter fé e vamos avaliar esse S1.0 se realmente vai ajudar aqueles que lidam com essa matéria. Aqui, Gustavo, eu quero dar destaque para uma alteração que eu achei interessante, que é a migração do evento de aquisição de produção rural do E-Social para a FD Reinf. É que na aquisição de produção rural, a depender de quem é a fonte pagadora, também tem uma retenção de INSS. E a Receita Federal achou mais sensato isso sair lá do E-Social e ir para a FD Reinf, o que eu acho mais coerente para que o E-Social fique ainda mais ligado apenas a operações que envolvam contratação de trabalhadores, sejam empregados, autônomos, avulsos e até estagiários. Mas a aquisição de produção rural sai do E-Social e vai para a FD Reinf. Uma outra mudança que eu queria destacar também diz respeito ao evento S5012, que fala das informações do IRRF consolidadas por contribuinte. Apesar de não ser um evento periódico e ser um evento de retorno, diante daquelas discussões que já travamos até em outros programas com relação aos eventos de retenção de imposto de renda e contribuições na FD Reinf, que entra e sai o tempo todo, eles estão prometendo colocar. A princípio resolveram tirar esse evento do E-Social, mas eu imagino que depois que isso se consolidar e realmente as informações de retenção de IR e contribuições forem para a FD Reinf, é possível que esse evento volte, mas por enquanto ele saiu do E-Social, mas precisamos saber as próximas movimentações. Seguindo nesse mesmo tema, temos o Ato Declaratório Executivo COFINS número 67 de 12 de novembro de 2020. Esse ato declaratório aprovou e divulgou o layout da FD Reinf. Aqui nenhuma alteração muito significativa, além daquela que a gente já falou, né? Que o evento de aquisição de produção rural, quando hipótese de retenção de INSS, ele tem que ser informado não mais no E-Social, mas agora nesse evento que foi incluído na versão 1.5, que é o evento R255. E mais uma vez, Gustavo, a gente ficou na expectativa do retorno dos eventos relacionados a imposto de renda e contribuições sociais, mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez, a gente estava nessa expectativa. Exatamente. Mas a gente espera que em algum momento eles voltem. Não foi dessa vez, mas quem sabe na próxima. Exato, isso vai significar o quê? Que a DIF de 2021 agora vai ter que ser apresentado por todas as empresas, mesmo aquelas que já mandam E-Social e FD Reinf. E em 2022, em relação ao ano base 2021, a DIF também vai ter que ser apresentada. A não ser que esse layout da FD Reinf seja atualizado para incluir os eventos de imposto de renda e contribuições até o final de dezembro, o que com certeza não vai acontecer, porque não daria nem tempo das empresas se prepararem. Eu tenho um outro pedido, eu queria que o manual da FD Reinf fosse renovado, né? Porque ele está desatualizado desde a versão 1.3. Estamos na versão 1.5 e sem manual atualizado. Fizeram uma atualização boa para o E-Social, mas estão precisando dar um renovado na FD Reinf também, viu? Eu quero reforçar o coro desse protesto, o pessoal da Receita Federal que está ouvindo a gente, ver se disponibiliza esse manual atualizado, que para muita gente acaba sendo importante, até para entender melhor essas alterações que ocorreram desde a versão 1.3 agora, já na versão 1.5. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT número 132, de 12 de novembro de 2020.
Essa solução de consulta dispõe acerca da não isenção do IRPJ e da CSLL de fundação que comercializa adubos, inclusive para efeito de retenção na fonte dos referidos tributos. Olha, essa solução de consulta, Aline, ela é interessante. Eu achei até curioso o fato de que a Receita Federal do Brasil ela foi bem direta em alguns pontos e nem se deu o trabalho de ficar explicando muita coisa, porque eu acho que é a literalidade da lei. E a consulente ela indica que ela goza de uma imunidade prevista na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6º, a linha C. E a Receita vem em um parágrafo de 3 linhas e diz: olha, você não se enquadra no artigo 150 porque você não é partido político, você não é instituição de educação e de assistência social. Ponto. Não tem muito o que discutir. E com esse argumento a Receita afastou esse argumento do consulente e disse que ele realmente não é imune ao imposto de renda e a CSLL, como ele afirma na consulta. Eu também vi uma confusão muito grande, Gustavo, examinando o inteiro teor dessa consulta, na fundamentação da fundação. Parece que ela tinha a seguinte visão: como eu sou uma fundação, eu não tenho finalidade lucrativa, então eu tenho direito a esses benefícios fiscais. Tanto que ela argumenta até utilizando dispositivos que falam da não incidência da retenção na fonte sobre operações de entidades sem fins lucrativos, algo que não tem absolutamente nenhuma relação com o objetivo final dela, que é deixar de pagar o imposto de renda e a CSLL sobre os produtos que ela comercializa. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT número 133, de 12 de novembro de 2020. Essa solução de consulta dispõe sobre as receitas referentes ao imposto sobre a renda retido na fonte, incidentes sobre os montantes pagos pelo Fundo de Apoio aos Registradores Civis de Pessoas Naturais e pelo Fundo Especial do Tribunal de Justiça a oficiais de cartório, a título de compensação por atos gratuitos praticados em cumprimento de determinação de lei. Aqui aquela velha polêmica, Aline, que mais uma polêmica que a gente critica. O judiciário já deveria ter batido o martelo. Por quê? A Constituição fala que estados e municípios ficam com a receita da retenção do imposto de renda na fonte nos pagamentos a qualquer título. Aí de 2013 para cá, salvo engano, a Procuradoria da Fazenda Nacional começou a interpretar que a retenção só pertence aos estados e municípios quando incidente sobre a folha de pagamento dos seus servidores. Então, nessa linha que a gente não concorda, inclusive no nosso livro a gente critica esse posicionamento da União, a Receita está apenas afirmando e reafirmando o seguinte: se o Fundo Especial do Estado, que remunera os titulares de cartório pela compensação desses atos gratuitos, ele está pagando ali um valor que não é para servidores, já que os titulares de cartório eles são delegatários de um serviço público, então a retenção deveria ser recolhida para a União. Um posicionamento que vai na contramão daquilo que a gente julga ser mais razoável. Só que fazendo uma análise da jurisprudência em torno dessa discussão, a gente vê que o STF ainda não proferiu uma decisão colegiada enfrentando essa matéria e deveria ter feito isso já há muito tempo. Se a gente for considerar a manifestação da Procuradoria de 2013, a gente está terminando o ano de 2020, ou seja, 7 anos depois, os estados e municípios não têm uma definição sobre a quem pertence o imposto de renda na fonte nessas operações, o que eu considero ser um absurdo. Inclusive, Alexandre, um dos argumentos utilizados pela Receita Federal do Brasil para sustentar isso que você apresentou é de que você só paga rendimento à pessoa física. E o texto do artigo 157 e 158 da Constituição Federal fala sobre rendimentos pagos. Mas se a gente pega o regulamento do imposto de renda, o decreto 9.580 de 2018, na seção destinada ao imposto de renda de pessoas jurídicas, há a indicação expressa como rendimentos, inclusive comprovante de rendimentos pagos. Então é uma fundamentação que ela não se sustém, né? Ela não é sólida o suficiente. E outra coisa, não poderia a Receita Federal do Brasil interpretar restritivamente o texto da Constituição. Se quisesse o legislador constituinte dizer como a Receita interpreta, isso tinha que estar bem claro no texto da Constituição Federal. Não cabe à Receita Federal do Brasil fazer isso. A última norma é a Solução de Consulta COSIT número 134, de 17 de novembro de 2020.
Essa norma dispõe acerca da apuração do imposto de renda sobre a renda anual e a retenção sobre os valores recebidos por oficial de cartório a título de compensação por atos gratuitos em cumprimento de determinação de lei, mediante fundo especial criado para esse fim. Apesar de parecer a mesma solução de consulta, é uma outra solução de consulta, não é isso mesmo, Alexandre? Exatamente. Aqui se aplica aquele princípio que fala que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não só as duas consultas tratando de situações parecidas aí, elas estão falando de temas diferentes, como essa última, ela fala de algo que se aplica a muitos outros casos e que a gente sempre frisa. Nem sempre quando há fato gerador de imposto de renda, há fato gerador de imposto de renda retido na fonte. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela recebe aluguéis de imóveis, é uma pessoa física e ela aluga um imóvel por R$5.000, ela está sujeita ao imposto de renda, mas não necessariamente ao imposto de renda retido na fonte, porque talvez a fonte pagadora seja uma pessoa física. E aí quem recebe os 5.000 de aluguel é que tem que pagar o imposto de renda. Em síntese, a solução de consulta está dizendo o seguinte: o titular do cartório que recebe aquela compensação pelos atos gratuitos que ele pratica, que está previsto lá em lei, ele recebe essa remuneração para compensar esses atos gratuitos e ele não precisa pagar o imposto de renda mensalmente sobre esse valor. Mas ele precisa declarar isso na declaração de ajuste anual e submeter isso à incidência do imposto. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de Olho nos Tribunais. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu que contribuição a terceiros deve respeitar limite de 20 salários mínimos. O colegiado autorizou que a empresa recolha contribuições a terceiros, que para o INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC, SESI e SENAI, dentro da limitação de 20 salários mínimos. Assim, com exceção da contribuição destinada à Previdência Social, a previsão que estabelece o teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo do Sistema S continua em vigência e deve ser aplicada. Aline, eu tenho visto com preocupação essa notícia, inclusive a gente já comentou uma decisão do STJ do primeiro semestre a respeito dessa tese, mas não está claro nem na decisão do STJ, nem nessa decisão, se esse limite é por contribuinte, por empregado, ou se esse limite é o limite da folha total da empresa. O que me parece mais razoável, lendo o texto lá do artigo 4º da Lei 6.950, é que esse limite de 20 salários mínimos é por trabalhador. Então, uma empresa só deixaria de pagar a contribuição para terceiros se o salário de um determinado empregado exceder a 20 vezes o salário mínimo. Agora, algumas empresas não estão interpretando assim. Estão entendendo que se o total da folha excede a 20 salários mínimos, ela só tem que pagar 5,8%, na maioria dos casos, sobre 20 salários mínimos. E todo o excedente deixaria de ser pago com essa decisão e também poderia ser recuperado em relação aos 5 últimos anos. A gente tem que aguardar porque talvez isso seja esclarecido pelo judiciário, inclusive nesse processo foi protocolado um recurso, embargo de declaração, que tem como objetivo justamente esclarecer esse ponto. E talvez o julgamento desses embargos sirva para a gente ter essa clareza em relação ao alcance da decisão. Inclusive, Alexandre, se o entendimento for que é sobre a folha e não por trabalhador, talvez algumas empresas nunca mais precisassem pagar essas contribuições a terceiros, porque o crédito a recuperar ia isentar ela aí para o resto da vida, não é isso? Exatamente. Imagina uma empresa que tem lá 1.000 empregados e elas têm que pagar 5,8% sobre apenas 20 salários mínimos, que arredondando hoje daria R$20.000 praticamente. Então ela poderia compensar esse valor do que ela pagou dos últimos 5 anos e ela ficaria até a metade da eternidade pagando sem recolher essa parte, pagando só o INSS 20% mais o RAT, mas não pagando esses 5,8%. Alexandre, esses embargos de declaração estão previstos para ser julgados agora em dezembro. Quem sabe no próximo GTCast a gente vem com novidades. A próxima decisão é que a ajuda compensatória para empregado com contrato suspenso não sofre incidência do imposto de renda. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há incidência de imposto de renda sobre o valor pago a título de ajuda compensatória mensal
pelo empregador ao empregado em caso de suspensão do contrato de trabalho, o chamado layoff. Essa decisão ela é bastante coerente e sensata e ela diz respeito a uma situação específica lá do contrato de trabalho que é suspenso por força do que está previsto no artigo 476-A da CLT. E se o contrato for suspenso e o funcionário se dedicar ali durante esse período a uma participação em curso ou programa de qualificação profissional, aquilo que ele recebe a título de auxílio nesse período não teria incidência da tributação, conforme a visão aqui do STJ. O entendimento é bem simples, isso não seria um acréscimo patrimonial e por isso não poderia sofrer a retenção do imposto de renda. Exatamente, um raciocínio bem simples e muito coerente com aquilo que a gente vê, até porque essa situação se aplica em casos excepcionais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região definiu que o imposto de renda de pessoa física não deve incidir sobre o pagamento por utilização de veículo próprio para atividades profissionais. O relator ressaltou que o auxílio condução se trata de compensação pelo desgaste do patrimônio de servidores que utilizam veículo próprio para realizar atividades profissionais. Olha, Aline, aqui o embasamento é muito parecido com o que a gente acabou de falar. O entendimento de que esse auxílio condução não é uma remuneração, na verdade é uma indenização para eles cobrir gastos ali de desgaste do veículo próprio que ele utiliza para realizar suas atividades profissionais. É uma decisão, inclusive, que foi embasada em outras decisões do STF que falam de pagamento de licença-prêmio, férias não gozadas e um entendimento de que não seria uma verba remuneratória e sim indenizatória e por isso não haveria incidência do imposto de renda. O STJ entendeu que custo de material não pode ser excluído do IRPJ por construtora no lucro presumido. Na sistemática do lucro presumido, empresas de construção civil não podem excluir valores da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, que se refiram a materiais usados que tenham sido pagos pelo tomador do serviço. Esse foi o entendimento da primeira turma do STJ ao julgar recurso especial de um caso envolvendo uma construtora do Rio Grande do Norte. Esse é um caso emblemático, Alexandre, daquela polêmica de até que ponto discussão a respeito de materiais vai influenciar na alíquota ou na base de cálculo. É isso mesmo, Gustavo. Lá para o INSS, olha que interessante, na retenção de 11%, que é a retenção mais importante do ponto de vista econômico, os materiais que podem ser abatidos pela empresa prestadora, eles vão influenciar na quantificação da base de cálculo. E existem determinados limites, mas o valor que é abatido a título de material vai influenciar diretamente no número que vai servir de base. Aqui para o imposto de renda e para a CSLL a discussão é diferente. Se a empresa construtora fornece todos os materiais necessários à execução da obra e esses materiais se incorporam à obra, ela tem direito a ter uma base de cálculo no lucro presumido que não é de 32%, mas de 8% para o IR e 12% para a CSLL, o que faz uma tremenda diferença. O que a empresa queria aqui nessa decisão era trazer um raciocínio semelhante àquele que se aplica à retenção do INSS para a apuração do imposto de renda e da CSLL. E o STJ disse que não cabe, já que a lei já prevê uma solução para essas empresas que têm um custo maior com o material. Agora a solução passa pela análise e aplicação daquilo que está definido lá na IN 1234, que embora a ênfase dela seja na retenção, é ela que define que a base reduzida para a construção civil depende desse requisito, que é o fornecimento de todos os materiais necessários à execução da obra. A última decisão é do STJ, que definiu que o imposto de renda e CSLL incidem sobre correção monetária de investimentos. Com esse entendimento, a primeira e a segunda turma do STJ negaram pedidos de empresas para retirar a inflação da base de cálculo dos tributos. Essa tese ela tem relação com aquilo que eu chamo de cultura da inflação, ou a cultura inflacionária que muitos herdaram. E o raciocínio em síntese é o seguinte: eu tenho um investimento, ele está rendendo ali, suponhamos, 6% ao ano. E esse 6% ele já envolve também uma parte ali da reposição da perda inflacionária. Então a empresa queria abater esse custo da inflação dentro daquele 6% e pagar o IR-CSL apenas sobre a diferença.
E o STJ, na minha opinião, de maneira acertada, negou a procedência desse pedido e reconheceu que a base deve ser o valor integral do rendimento. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder às perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é do Elcio Ferreira e ele nos questiona assim: professores, em uma obra, se a empresa possuir apenas o CNAE 7112, que se refere a serviços de engenharia, e, além de emitir a nota com destaque da retenção de 3,5% para o INSS, também enviar a declaração do anexo 3º da IN 1436 de 2013, eu devo aceitar, mesmo não sendo serviço sujeito à desoneração? Olha, Elcio, essa sua pergunta é interessante e para responder de uma forma completa, a gente precisa começar lembrando que a desoneração da folha de salários hoje, ela é facultativa. E justamente porque é muito difícil para a fonte pagadora analisar se aquela empresa prestadora cumpre todos os requisitos para ser desonerada, ela tem que enviar hoje uma declaração conforme o anexo 3º da IN 1436 e destacar na nota aquela retenção de 3,5% e ela se responsabiliza por essas informações e pela declaração enviada. Então o tomador ele pode fazer a retenção. Agora, o que é que pode estar gerando estranheza para você? A empresa só possui o CNAE 7112-0/00, que se refere a serviço de engenharia e, teoricamente, essa atividade ela não pode ser desonerada. Mas o que conta para que a empresa possa ser desonerada naquele ano é a atividade que mais deu faturamento a ela no ano anterior. Então, a gente não pode garantir que no ano anterior, por exemplo, ela não tivesse no seu CNPJ um outro CNAE que fosse possível ser desonerado e aquele tenha dado maior faturamento e para esse ano ela parou de exercer aquela atividade e retirou aquele código CNAE do seu CNPJ. Eu estou trazendo uma situação hipotética, mas só para mostrar que nós não podemos tirar conclusões precipitadas ao receber uma nota com destaque de 3,5 e também quando há o envio da declaração. A situação ela pode parecer de que não há hipótese de uma redução da alíquota de 11% para 3,5%, mas o que é que o tomador ele tem que observar? Os requisitos legais para a retenção de 3,5%, que é o destaque na nota e o envio da declaração. Esses requisitos sendo cumpridos, o tomador pode fazer a retenção e qualquer coisa que não seja real ou verdadeira na prestação dessas informações é de responsabilidade do prestador do serviço. A outra dúvida é da Ana Gardênia, que é lá de Aracaju, e ela nos perguntou assim: estou com uma obra na Câmara Municipal onde trabalho e a empresa ganhadora da licitação é do Simples Nacional e eu fiz a retenção do INSS. A empresa não destacou o valor da mão de obra. Está certo? Ana Gardênia, em primeiro lugar eu quero agradecer pela sua participação aqui com a gente no GTcast. Essa dúvida foi colocada em uma das lives do Foco Tributário e eu vejo que você sempre está presente lá nas nossas aulas ao vivo. Um abraço para você e muito obrigado pela sua audiência. Em relação a essa questão especificamente, a gente precisa lembrar, se você trabalha na Câmara Municipal, você então trabalha em um órgão público e os órgãos públicos são dispensados de efetuar a retenção do INSS nas obras de construção civil. E isso torna muito importante diferenciar o que é obra do que é serviço de construção civil. Para efeito do INSS, você faz isso com base no anexo 7º da IN 971. Inclusive, lá no canal do Foco Tributário no YouTube, você encontra vários vídeos em que a gente destaca essa importância. E isso eu estou considerando que aquilo que você está pagando para a empresa do Simples é uma obra de construção civil, ou seja, sendo hipótese de obra, a retenção não é devida. Se for um serviço de construção civil, aí o perfil do prestador, se ele é optante ou não, vai fazer toda a diferença. Mas já seria uma outra discussão um pouco mais complexa. A última dúvida é do Tiago de Moura e ele nos mandou a seguinte pergunta: se a legislação é omissa ou impossível de ser aplicada e não há solução de consulta tratando do assunto, há algo no direito que impeça uma punição por parte do fisco? Olha, Tiago, essa sua dúvida é bem interessante e eu gostaria de trazer um exemplo prático para, em cima desse exemplo, talvez a gente trazer algumas considerações para você
acerca do que você perguntou. E se pegarmos, por exemplo, o ISS, que é um tributo municipal, e na lei do município é uma determinação de que você, como tomador, seja responsável pela retenção, e você, ao fazer uma viagem a trabalho no carro da empresa, precisa passar por um pedágio. Teria como você fazer a retenção do ISS no pagamento do pedágio? Aqui, Alexandre, entendo que é um exemplo de algo que ele citou, de algo que a lei traz, mas que é impossível de ser executado. Exatamente, Tiago. A gente entende que em muitos casos a lei ela é inexequível porque o legislador, quando ele descreveu ali a hipótese de incidência, ele não levou em conta algumas peculiaridades que a gente enfrenta na realidade material, no dia a dia. Eu até falo que quem escreve a legislação tem que ter vivência do outro lado, do lado de quem vai aplicar essas normas. Esse exemplo que Gustavo deu é excelente. E a saída para esses casos, para você ter a autorização para descumprir a lei, e no seu caso especialmente com a preocupação maior, porque enquanto servidor público, a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade como um princípio fundamental. Tudo isso torna o desrespeito à lei uma preocupação maior. Mas a saída está em raciocinar por princípios. E nesse caso, um princípio que se destaca é o princípio da razoabilidade. A gente não pode admitir que o ônus de você cumprir a lei ele seja mais custoso para a administração pública do que o próprio resultado do cumprimento da lei. Se você então for enfrentar todas as dificuldades para tentar proceder à retenção do ISS nesse exemplo que foi apresentado, você vai ter um custo muito maior do que o valor envolvido naquela retenção na fonte. E é com base nisso que a gente entende que você pode sim descumprir a lei em situações excepcionais como essa, porque são situações justificáveis diante de uma eventual cobrança por parte dos órgãos de fiscalização. E por falar, Alexandre, em situações que são possíveis de serem executadas, eu fico sempre lembrando o que vai acontecer se todas aquelas teses filhote da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS forem aprovadas. Como é que ficaria o cálculo com tantas exclusões de tributos, da base de cálculo de tributos ou de contribuições? Mais uma situação aí, Tiago, que precisamos acompanhar de perto para ver o que vai acontecer. Exatamente. A gente até tem falado, brincando, que talvez as empresas tenham que contratar um matemático para conseguir apurar os tributos, inclusive os tributos incidentes na fonte, se todas essas teses filhotes prosperarem. Porque imagina uma empresa tendo que reter PIS e COFINS, excluindo o ICMS da base de cálculo, mas tendo que excluir o próprio PIS e COFINS da própria base de cálculo, como é uma das teses filhotes. Então a gente pode ter um cenário absurdo aí e a gente espera que o STF ponha um fim nessa discussão em breve, para que a gente pare de falar em todo o GTcast a respeito dessa mesma matéria. Eu quero encerrar esse programa agradecendo especialmente a você que tem nos prestigiado com a sua audiência e dizer que a gente volta no ano que vem, mas comentando ainda os acontecimentos na área tributária relativos ao mês de dezembro de 2020. E quero agradecer e desejar um excelente final de ano para todos vocês e também para meus companheiros de bancada aqui, Gustavo Reis e Aline Fagundes. É isso mesmo, Alexandre. Nós voltamos em janeiro para comentar as notícias de dezembro de 2020 e eu espero que, apesar de ser um mês em que muitos tiram férias, que o Supremo Tribunal Federal continue atuando e talvez resolvendo essas matérias pendentes, tais como essa que você acabou de citar da exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base, ou até mesmo definir a polêmica da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, para que a gente possa ter, em janeiro, falando de dezembro, uma pauta também muito recheada. Deixo o meu abraço para vocês e desejo para vocês também um ótimo final de ano. Pois é, pessoal, o GTcast não sai de férias, viu? Então, bom final de ano, boas festas, Natal, Ano Novo para vocês também. E nos vemos agora em janeiro com os comentários de dezembro.